Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste domingo, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vascão, atualizar aqui todas as informações e falar muito sobre Série B, né? Ontem tivemos dois jogos, o Bahia que está ali na nossa frente tropeçou jogando em casa, né? Jogando contra o Operário, e o Ituano venceu, deu uma aproximada ali, tá a 4 pontos do Vasco agora. A gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Andrei Santos, né? O Vasco ontem encerrou, pelo menos por enquanto, as tratativas com o Newcastle por uma possível transferência aí, né, do Andrei Santos. Andrei Santos mantido aí, pelo menos, até o fim dessa temporada. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, confere aí, se você não for inscrito, se inscreva agora e a vinheta vai rodar. Aí, tropa, pega as novidades aí do Vascão aí, ó. Só no canal Machão da Gama, o melhor. Menor que só assiste lá, ó. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Você ainda não tem no seu celular? Então pera aí, meu amigo, tá dando mole. Baixa agora aqui, ó, gratuitamente no link que está na descrição desse vídeo. Esse final de semana tem vários jogos aí de seleções, né? Tá a UEFA Nations League rolando, tem amistoso de seleção brasileira, enfim, bastante jogos internacionais e no OneFootball você tem a cobertura completa. Para baixar de graça, tá aqui, ó, descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, tivemos jogos completando, né, a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ontem. Tivemos duas partidas, né? Primeiro pela manhã, o Ituano venceu o Brusque por 2-0. Já era o placar esperado realmente, né? O Ituano que vem aí fazendo um bom segundo turno, jogando em casa contra o Brusque, que está na zona do rebaixamento. A tendência era a vitória do Ituano e isso aconteceu. E à noite tivemos Bahia e Operário, né? O Bahia que está ali na terceira colocação, né, do campeonato. A gente esperava uma vitória do Bahia sobre o Operário, mas o Bahia tropeçou, a partida ficou 2-2. O Bahia chegou a estar perdendo por 2-0, né? O Operário abriu 2-0 ali no primeiro tempo, mas o Bahia buscou empate ali na segunda etapa, o jogo ficou 2-2 e o Bahia soma um pontinho, né? A gente pode dizer que esse resultado, de certa forma, foi bom para o Vasco, né? Porque mantém o Bahia ali na confusão. O Bahia chegou aos 52 pontos, tem 4 pontos a mais que o Vasco, né? Ainda é uma distância confortável, a gente pode dizer. Mas o Bahia agora tem uma sequência de jogos fora de casa. O Bahia, dos próximos 4 jogos, joga 3 fora de casa. E o Bahia tem o mesmo problema do Vasco, né? Não consegue vencer jogando fora de casa. Então, o Bahia, a tendência, né, é que volte aí para essa confusão, para esse bolo que tá Vasco, que tá Londrina, que tá Ituano, enfim. A tendência é o Bahia também vir aqui para essa confusão com a gente. A rodada se encerra no dia de hoje, né? A gente tem, aliás, a rodada encerra amanhã. Hoje a gente tem Criciúma e Chapecoense e amanhã a rodada acaba com CSA e Tombense. Enfim, o Vasco termina essa 31ª rodada a 4 pontos do Bahia, que é o terceiro colocado, com 52, e com 3 pontos, né, de vantagem ali para o Londrina, que é o quinto colocado, com 45 pontos. O Ituano se aproximou na sexta colocação, tem 44. Na próxima rodada, né, Vasco e Londrina em São Januário, com toda certeza clima de decisão, e se o Vasco vencer, dá um passo importante demais aí rumo à conquista desse acesso, né? Um confronto direto, e se o Vasco vencer, abre 6 pontos para o Londrina e garante pelo menos, né, 4 pontos de vantagem ali para o quinto colocado. Enfim, a gente pode dizer que essa rodada foi boa, né? Apesar da derrota do Vasco, os adversários diretos ali perderam. O Sport perdeu, o Bahia empatou, o Londrina perdeu, enfim, então dos males o menor, né? O Vasco não conseguiu fazer o seu dever de casa, mas os adversários diretos ali também não conseguiram vencer as suas partidas. É como a gente vem dizendo, né? A Série B está expulsando o Vasco. O Vasco está fazendo todo o esforço do mundo para ficar na Série B, mas a Série B está fazendo de tudo para o Vasco ir embora dela. Que bom, né? Que bom que a competição esse ano está mais fraca
do que no ano passado. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e você fazendo o seu cadastro utilizando o nosso código promocional, a 1xBet vai te dar um bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, você que está procurando um site seguro para começar a fazer as suas apostas esportivas, basta vir no comentário fixado que tem o link da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, parceira antiga, né, aqui do canal Machão da Gama, e é um site seguro, um site que paga bem, paga certinho e que patrocina também vários campeonatos aí mundo afora. 1xBet, quer começar a fazer sua fezinha? Tem aqui no comentário fixado o link da 1xBet e também o nosso código promocional. Bom, a CBF confirmou o adiamento, né, da partida entre Vasco e Novo Horizontino. Informação que eu até trouxe, né, no vídeo de ontem à noite. Essa partida seria realizada no dia 7 de outubro, às 9h30 da noite, uma sexta-feira, né? Sexta-feira, 9h30 da noite, e ela foi adiada para o dia seguinte, para o sábado, dia 8 de outubro, às 6h30 da noite. Então a gente pode dizer que foi uma mudança boa, né? É melhor um jogo no sábado, 6h30, do que um jogo na sexta-feira, 9h30 da noite. Essa mudança aconteceu por conta de uma solicitação do Vasco, né? Porque o Vasco joga em Ponta Grossa na terça-feira, e aí o jogo é terça à noite, o Vasco retorna para o Rio de Janeiro só na quarta-feira, e aí o Vasco teria que na quinta-feira, na sexta-feira, perdão, já jogar contra o Novo Horizontino, né? O Vasco teria só um dia praticamente de descanso. Então o Vasco conseguiu aí adiar essa partida para o sábado e agora o Vasco tem a quinta e a sexta, né, para se preparar para esse jogo contra o Novo Horizontino. Então você que mora em outra cidade, está querendo vir para ver o jogo, etc e tal, já mude aí a sua programação, né? O jogo seria na sexta-feira, 9h30, agora será no sábado, dia 8, às 6h30 da noite. Bom, e agora aqui para encerrar esse giro de notícias, vamos falar sobre Andrei Santos, né? Saiu uma matéria ontem à noite no Globoesporte.com falando sobre as tratativas do Newcastle, né? Que quer muito comprar Andrei Santos, quer muito levar o Andrei Santos, mas o Vasco já bateu o martelo, né? Que o Andrei fica pelo menos até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A matéria do Globo Esporte diz o seguinte: o Vasco está fechado para vendas e não tem nenhuma necessidade de vender seus jovens talentos ainda nessa temporada. Por isso, e também para que ele possa focar nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco briga pelo acesso, né? As conversas por Andrei Santos esfriaram e se encerraram nos últimos dias. As tratativas eram com o Newcastle, né? Que se colocou ali à disposição para desembolsar 35 milhões de euros, 181 milhões de reais na cotação atual pelo volante de 18 anos, né? Mas as conversas não avançaram. O negócio estava sendo tratado ali diretamente pelo empresário do Andrei, que é o Giuliano Bertolucci, que é um empresário muito conceituado também na Europa, né? Leva muito jogador brasileiro para o futebol europeu. O entendimento do Vasco é que esse não é o momento para discutir o futuro do Andrei Santos. O Andrei é um dos principais jogadores do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco ainda tem 7 jogos, né, pela frente para poder confirmar o seu acesso para a primeira divisão. Então, as conversas com o Newcastle só vão voltar a acontecer após a Série B do Campeonato Brasileiro. Até lá, tudo paralisado, né? O Vasco não vai falar sobre Andrei Santos nessa reta final aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, proposta recusada, né? Andrei fica até o fim da Série B e depois define o seu futuro. Eu, sinceramente, acho muito difícil que o Andrei permaneça, né? Se o Newcastle chegar mesmo com essa proposta de 180 milhões de reais, é praticamente impossível segurar o Andrei Santos. Então agora é focar realmente, né, no que interessa, que é o acesso à primeira divisão, nesses 7 jogos aí que o Vasco tem pela frente. Tomara que o Andrei consiga arrebentar e depois, no ano que vem, se tiver que vender ele aí por 180 milhões de reais, que a negociação seja feita, né? O que importa nesse momento, meu amigo, o mais importante é o Vasco voltar para a Série A. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!